O novo governo Lula completa 30 dias. São muitos os desafios pela frente, entre eles na economia. Equilíbrio dos gastos públicos, geração de emprego e renda, inflação, reforma tributária. E você, o que espera daqui para frente para suas contas fecharem? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Está tudo muito caro, está tudo fora da realidade do trabalhador. Pagando aluguel, pagando água, energia, então não tem como dizer que um salário vai dar. O preço dos combustíveis, o diesel ainda está muito alto. A gente vai no supermercado, hoje em dia com R$100 você não traz nada. É o peixinho, isso dá um desconto aí. O salário não está sendo suficiente para custear essas necessidades básicas. Reajustar a tabela do imposto de renda. Tendo emprego, melhora as coisas para todo mundo. Recebemos o economista Antônio Corrêa de Lacerda, professor doutor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia Política da PUC de São Paulo, e a consultora econômica Zeina Latifi. Obrigada por estarem aqui, por aceitar o nosso convite. Prazer. A gente costuma sempre ouvir muito, né? Vamos esperar os 100 primeiros dias de governo, completamos aí um mês. Já dá para perceber que rumo está tomando no sentido da economia? Acho que tem coisas que ainda estão um pouco incertas. Tem muitas falas ainda desconexas, muitos ruídos ainda. Mas, por outro lado, eu acho que dá para a gente descartar cenários extremos. Assim, eu não acredito que o presidente Lula vai, apesar de muitas vezes a fala dele assustar investidores, empresários, mas eu não acredito que vá para um quadro extremo de descontrole das contas públicas, de descontrole inflacionário. Eu acho que temos períodos difíceis, talvez a gente demore para ter uma inflação de novo em patamares mais próximos da meta. Termos taxa de juros, vamos pensar o seguinte, quando teve a passagem do governo Temer para o governo Bolsonaro, a taxa Selic do Banco Central estava em 6,5%. Acho difícil a gente enxergar por um bom tempo ainda esse cenário, mas eu acho que dá para dizer que, em que pese muitas vezes a retórica ruidosa, eu acho que existe sim uma preocupação em permitir um ambiente macroeconômico minimamente previsível e, é claro, tem uma reconstrução da máquina pública que é necessário, é urgente e eles estão certos de dar a devida ênfase. Que é talvez por onde é preciso começar essa reconstrução? Isso, basicamente concordo com o que Zeina colocou e acrescento o seguinte, quer dizer, nós tivemos, eu diria, 2 avanços, ou 3, nesse início que são fundamentais. Primeiro, me parece que fora da economia existe uma questão muito importante que é o ambiente institucional. E o que nós aprendemos nos últimos 4 anos é que quando as instituições não estão equilibradas, não estão exercendo o seu papel, não há política econômica que resista, você desconecta tudo. E essa retomada, né, das instituições, da institucionalidade, do Estado Democrático de Direito, da preservação da Constituição, do cumprimento das leis, mesmo que a duras penas, ele é fundamental para formar um ambiente minimamente estável. Segundo, eu tive a satisfação de fazer parte do governo de transição, né? E uma coisa que na área econômica eu acho que foi muito positiva foi a abertura do então Ministério da Economia em 4 grandes ministérios, né? Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Exterior e ainda um ministério novo da gestão, do patrimônio, das pessoas, da inovação do setor público. Porque essas questões todas precisam entrar na agenda. Então o governo terá o desafio de cuidar do dia a dia, que é imprescindível, que é a questão que foi colocada muito bem pela população, nos pequenos vídeos que vimos, com relação à inflação, emprego, né, o custo de vida muito elevado, essas coisas todas, mas é preciso também uma estratégia de médio e longo prazo, reindustrializando o país, colocando as coisas no devido rumo. E, para concluir, quer dizer, por que a população sente mais na pele o que está ocorrendo? Porque houve um descompasso muito claramente. A renda do brasileiro caiu nos últimos anos e o custo de vida aumentou muito. Então, o poder de compra do brasileiro, em geral, caiu muito. Eu gostaria de voltar num ponto, Zeina, que você chamou a atenção aí, algumas falas que assustam os investidores, não é? Então, a gente ouve, às vezes, né? Tal fala desagradou
o mercado e aí é a bolsa que cai, é o dólar que sobe. Dá para explicar de uma forma simples o que significa essa relação governo-mercado, que a gente já viu aí logo no início também? Olha, primeiro que assim, quando a gente fala em mercado financeiro, são vários segmentos ali. Então, por exemplo, quando a gente pensa no mercado de capitais, né, quanto mais baixa for a taxa de juros, melhor, né? Melhor. Se você pensa, por exemplo, nos fundos de pensão, juros mais elevados favorecem porque você não precisa fazer... todos nós que temos na nossa fundos de pensão, você não precisa fazer tanto esforço que a taxa de juros elevada vai te garantir mais recursos adiante quando você aposentar. Então, primeiro que assim, não tem um ente ali, mercado, em que você vai negociar. Não, são indivíduos tomando decisão o tempo todo para defender o investimento de cada um que tem lá o seu fundo, sua aplicação financeira. É isso, um ambiente muito competitivo, muito competitivo. Se você vai mal, você vai perder cliente. Então, se você tem mais descontrole ou se você tem mais expansão de gastos públicos, se você tem resultados fiscais piores e, portanto, aumento da dívida, necessariamente, para garantir que os poupadores, os investidores continuem comprando título público, você vai ter que pagar mais juros. Então, tudo isso, todo esse contexto acaba, às vezes, piorando os preços no mercado. Agora, tem um ponto que é importante colocar. O ambiente internacional, ele tem ajudado muito. Quando a gente vê o câmbio de novo próximo de R$5, o dólar. Então, assim, tem um componente internacional importante e não acho que existe uma coisa do tipo, olha, já vamos colocar nos preços que o governo vai dar errado, de forma alguma. Agora, a questão dos gastos públicos é uma preocupação, o governo deve apresentar uma nova regra fiscal. Professora, a meta fiscal deve ser uma prioridade? Esse aspecto importante, né, da comunicação, de deixar claro quais são aquelas prioridades, são fundamentais para o mercado numa acepção ampla, né? Porque é preciso deixar claro que o mercado vai muito além da Faria Lima ou do Leblon, né? O mercado somos todos nós, trabalhadores, empresários, empreendedores, consumidores, né? Todos nós somos um mercado. É importante falar isso, senão fica muitas vezes distante, né? O que é o mercado, como a Zênia colocou, é um ente, não é um... né? E não existe política econômica neutra. Qualquer medida que você tomar vai desagradar alguns e vai favorecer outros. O ideal é que ela seja o mais pró-nação possível. E em sendo, às vezes, pró-nação, vai eventualmente descontentar alguns setores. Como o mercado financeiro tem um poder de formação de opinião muito grande, porque ele que está na mídia majoritariamente, diuturnamente, então isso muitas vezes passa a impressão equivocada à opinião pública de que determinada medida poderá estar errada. Mas, no todo, o governo está acertando, não é? E essa questão do chamado arcabouço fiscal, ele se divide em duas fases. A primeira, a PEC da transição, que já foi aprovada, está em andamento, que é, como o próprio nome diz, uma ponte, né, entre o que ocorreu no passado e o futuro. E, mais no médio e longo prazo, quais são as regras fiscais que vão substituir o teto de gastos. Que é importante dizer, foi rompido no governo anterior, porque, na verdade, o teto de gastos estourou, foi no governo Bolsonaro, não teve um ano que se cumpriu o teto de gastos. Então, é fundamental, no bojo disso, uma ampla reforma tributária, que é preciso para a competitividade, para a maior justiça fiscal, né? E tudo isso depende não apenas do Executivo, também do Congresso. Deixa eu ouvir ainda sobre essa questão da meta fiscal, Zênia. A meta tem que, assim, acho que o ministro Haddad tem colocado de uma forma muito didática que, assim, olha, a meta, ela não pode ser tão rígida, a ponto que as pessoas falarem, olha, isso aqui não vai funcionar. É como um regime. Eu preciso emagrecer, vou fazer uma dieta. Se a dieta for muito rígida, você não consegue. Por outro lado, tem que trazer algum grau de esforço. Tem que sinalizar que, assim, olha, vamos fazer esforço para cumprir essa meta, o que significa trazer a necessidade de reformas fiscais para melhorar o gasto público, para focalizar melhor e isso, obviamente, também trazendo economia de recursos. Então, tem que ter esse esforço, não pode ser também super flexível. Tem uma arte aqui, né? Eu, pessoalmente, preferiria que mantivesse a atual
ainda que num patamar, né, a regra do teto, tá bom, muda o teto, pronto, não tem, que foi feito na PEC da transição. De qualquer forma, é muito importante, isso é essencial, que a regra, ela possa ser facilmente acompanhada pela sociedade, pela imprensa, pelos investidores. Começa a ficar complicado, começa a abrir espaço para contabilidades criativas e dificuldade para a sociedade acompanhar. A sociedade tem que entender a importância da disciplina fiscal. Agora, veja, tudo isso a gente está falando da macroeconomia, mas puxando muito para essas falas das pessoas, preocupação com inflação, com emprego. Tem uma agenda que ela precisa ser abraçada, que é o seguinte, a gente tem, já antes da pandemia, a pandemia acelerou, que é o uso mais intensivo de tecnologias e algumas profissões ou estão encolhendo, desaparecendo ou estão lá, mas com uma oferta pequena e, portanto, remuneração muito baixa. Então, a gente está falando de uma parcela da população que precisa se reinserir no mercado de trabalho pela qualificação. E aí, pensando nos jovens e tal. Acho muito positivo o Ministério da Educação, a forma como está sendo desenhado, porque a inserção dessas pessoas para ter emprego, né, a empregabilidade e boa remuneração passa pela formação dessas pessoas. Não é só o ambiente macroeconômico, ainda que ele seja essencial, porque se você não tem crescimento, você não tem abertura de vagas. Mas a gente está falando de um mercado de trabalho que voltou para patamares melhores até do pré-pandemia, mas muito desigual. E essa desigualdade não é a macroeconomia que resolve. Você me deu um gancho bom aqui para chamar até uma outra opinião para a nossa conversa. A taxa de desemprego está em queda nos últimos 12 meses, mas isso não significa crescimento. Nós conversamos com o professor da ESPM, especialista em economia, Leonardo Trevisan. O desemprego baixo, com muito trabalho informal, implica em queda de renda. Essa queda de renda é talvez o maior problema do Brasil. 67% dos brasileiros, isso quer dizer mais de 2/3, ganham até 2 salários mínimos. Os informais, aqueles que trabalham sem nenhuma proteção social, são 39,2 milhões. Na prática, não é? O que nós temos que entender é que esse trabalho informal gera renda muito baixa, não gera produtividade. A principal tarefa do Brasil em relação ao emprego é a qualidade do emprego. É a qualidade do emprego que vai aumentar a renda. Pois é, como o professor Leonardo Trevisan colocou, ele chamou atenção para a qualidade do emprego. Sem isso, não há como melhorar a renda, né? Tampouco a produtividade, que é o que nós estamos precisando, né, professor? Exatamente. Quando a gente vê a taxa de desemprego, né, cujo nome oficial é desocupado, na classificação do IBGE, ela está em queda. Mas ela esconde um conceito mais amplo de desemprego que deveria envolver o chamado desalentado. O que é o desalentado? É aquele que parou de procurar emprego. Mas ele parou de procurar emprego por quê? Porque ele não vê perspectiva, não é que ele não queira trabalhar. Então, ele está fora da estatística. Ele não entra nessa conta. Não entra nessa conta. Então, são mais 4 a 5 milhões de trabalhadores. E ainda, aqueles que exerceram pequenas atividades, cuja classificação é de subocupação. Então, ele consertou a cerca do vizinho, conseguiu lá um dinheirinho. São mais 8 milhões. Então, na verdade, quando você soma tudo, o desocupado, que é o desempregado, que chega a 8 milhões e meio, que é quase a população de Portugal. É um absurdo, é muito grande. Junto com essas outras duas classificações, a gente chega a 23 milhões de pessoas que estão excluídas do mercado de trabalho. Ao estarem excluídas do mercado de trabalho, elas também estão excluídas do mercado de consumo. O seu potencial de consumo não está sendo exercido. O que significa que um quarto da população economicamente ativa está fora do mercado de trabalho e fora do mercado de consumo. Ou seja, é um desperdício de potencial, além do problema social envolvido. Então, nós precisamos de recriar as condições para a economia crescer e gerar emprego, renda de qualidade, seja na forma do trabalho assalariado, seja na forma dos pequenos negócios, das pessoas empreenderem. Agora, eu tenho uma discordância aqui com relação à emenda constitucional 95. Por que eu acho que ela é insustentável? Né? Porque ela tem um viés anti-investimento. Quer dizer, na prática, o que ocorreu ao longo dos últimos anos, tendo em vista que você coloca um teto no gasto como um todo,
e o executivo não é obrigado a realizar os investimentos, o investimento chegou ao seu menor nível histórico, né? Então, nós temos que repensar essa estrutura fiscal de forma a não sacrificar o investimento. Eu acho que tudo isso está na agenda da discussão, né? Porque desse arcabouço fiscal vai ter que se tratar das regras de gastos públicos, que são importantes, elas têm que ser de fato transparentes, e ao mesmo tempo, do ponto de vista da receita, corrigir as distorções, né? No que se refere aos tributos. Faz uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Voltamos a conversar sobre os desafios do governo na economia com os economistas Antônio Corrêa de Lacerda e Zeina Latifi. Uma outra prioridade para a gente focar agora também é a reforma tributária, que esperamos que finalmente saia do papel, não é? Há quanto tempo falamos disso aqui? E parece que é um consenso a urgência nessa aprovação, não é, Zeina? Olha, é interessante. A comparação que eu faço foi ali da reforma da Previdência, porque o Brasil perdeu oportunidades ali para fazer essa reforma e teve um amadurecimento do debate ao longo do governo Temer e, né, entrou uma bola mais redonda, vamos dizer assim, no Congresso. Não que não tenha tido um trabalho importante, tanto do Ministério da Economia quanto do presidente da Câmara à época, o Rodrigo Maia. Acho que foi um esforço muito grande, né? O Rogério Marinho era o secretário, então, assim, teve muito mérito. Mas, de fato, foi um debate que foi amadurecendo ao longo do governo Temer. Eu faço o mesmo paralelo agora. A reforma tributária, ela até já podia ter saído. Acho que o governo anterior atrapalhou por esse aspecto. Acho que, ou pelo menos, perdeu oportunidades. Foram algumas, viu? É um debate mais maduro. Claro que tem arestas para serem aparadas, sim. Tem questões regionais, por exemplo, Zona Franca de Manaus. Tem setores que pleiteiam tarifas diferenciadas, impostos, alíquotas diferenciadas, perdão. Então, tem arestas, claro que tem, mas é para isso que serve a política, para encontrar algo, né, que seja palatável, enfim, o meio do caminho ali. Então, eu vejo com grandes chances, né? E, obviamente, ter o governo empenhado faz diferença, porque tem algumas pautas que dependem menos do governo federal negociando, do executivo negociando no Congresso. Então, por exemplo, quando a gente pega lá atrás os vários avanços que a gente teve de marcos regulatórios, questões institucionais, são coisas que o Congresso, né, não dependia tanto dessa articulação. Mas tudo que mexe no bolso das pessoas, aí precisa do executivo, então é muito importante a sinalização do Haddad. Um ponto que é importante para as pessoas, né? Tem um monte de coisa para mexer no nosso sistema tributário, não tem dúvida. Mas a grande prioridade, o que gera mais distorções, que atrapalha o crescimento, atrapalha particularmente a indústria, são esses chamados impostos sobre o consumo, que geram um contencioso enorme tributário, quer dizer, ineficiência na veia. Então, não há dúvida que essa deve ser a prioridade. Todo mundo entende essa necessidade, essa urgência, mas ninguém quer mexer nos seus privilégios também, não é, professor? Exatamente. O consenso quanto à necessidade da reforma tributária não se manifesta da mesma forma de que tipo de reforma está se falando. Porque exatamente ninguém quer pagar mais e ninguém quer abrir mão de eventuais privilégios, né? E para fazer uma reforma para valer, você vai ter que mexer nessas grandes questões. A primeira, essa que já foi colocada, da enorme distorção que há no Brasil entre os impostos indiretos, que são aqueles que estão embutidos no preço do produto. Então, quando você compra lá o pãozinho, o leite, ou você compra um televisor, lá dentro tem uma parcela muito grande de impostos. E os impostos que são os indiretos. E os diretos, que são aqueles que incidem sobre a renda. A maior parte dos países, por que prefere o imposto sobre a renda? Porque ele é mais justo, né, e mais fácil de arrecadar. Então, você tributa de uma forma progressiva a renda. Não é o que ocorre no Brasil, né? Nossos impostos são regressivos porque existem distorções a serem enfrentadas. Como é que está sendo
colocada a questão da reforma tributária. Primeiro, atacar essa questão dos impostos indiretos, que ela é realmente fundamental para a competitividade, para gerar emprego e renda e também para fazer maior justiça. E, no segundo momento, o imposto sobre a renda. Só para dar um exemplo rápido da distorção que gera o imposto indireto, digamos que um trabalhador que ganha salário mínimo compra um televisor que custe R$1.000. Ele vai lá comprar eventualmente até em prestações, mas 50% daqueles R$1.000 que ele paga no televisor são impostos, né, que estão lá embutidos. Uma pessoa que ganha R$100.000 por mês, for comprar o mesmo televisor, ela vai pagar os mesmos R$500. Só que para o trabalhador que ganha salário mínimo, isso representa 50% da renda mensal dele. E para o trabalhador que ganha R$100.000, representa 0,5% da renda, né? Então, quer dizer, gera uma distorção enorme. Por isso que você tem que, na medida do possível, diminuir o imposto indireto e cobrar mais o imposto direto sobre a renda, que será provavelmente uma segunda fase da reforma tributária. No sentido de corrigir desigualdades, não é? Isso. O Brasil, como sabemos, é o país mais desigual do mundo, né? E isso não é só uma questão tributária, mas a questão tributária pode colaborar para diminuir essa desigualdade. E sobre a proposta de aumentar a isenção para quem ganha até R$5.000, Zeina? Esse assunto é complexo. Aliás, esse é um ponto importante. A gente precisa muito estudar mais os temas. Às vezes, aquilo que é óbvio não é tão correto assim. Tem um trabalho interessante da professora Rosane Siqueira, da Universidade Federal de Pernambuco, que é especialista na área. O que ela fez? Ela pegou os 2 projetos de lei que estão no Congresso estimou o custo, né, da medida mas mais do que isso, o impacto disso na distribuição de renda. Então, de fato, ambas as medidas, elas aumentam o que a gente chama da progressividade dos impostos, ou seja, quem pode mais, quem tem mais renda paga proporcionalmente mais, aumenta. Mas, por outro lado, uma vez que nós somos um país pobre, já foi colocado aqui, 60% tem remuneração de até 2 salários mínimos, então o que acontece é que, na verdade, você está piorando a distribuição de renda. Você aumenta a progressividade do imposto, mas uma vez que quem paga imposto de renda é porque está justamente numa camada que não é tão pobre assim, né? Então, o ponto dela é que é o seguinte: dessas pessoas que estariam fora, elas compõem em torno até 20% dos mais ricos, do grupo dos mais ricos. Então, são as escolhas que têm que ser feitas. Então, tem que pensar, tem que calcular direitinho. E a outra discussão que existe é que, comparativamente à experiência internacional, o valor que a gente tem de isenção, ele até é baixo. Não, perdão, ele é até alto. Ele é até alto. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: antes de fazer a medida, por mais meritória que ela possa ser, é muito importante ter estudos mais aprofundados. A gente tem uma coisa no Brasil complicada, que é de sair fazendo sem ter estudado o assunto. Então, uma coisa é fazer, mas entenda as consequências, entenda os custos envolvidos, tem que identificar de onde vai sair esse recurso. Então, essa questão técnica, ela está faltando nesse debate. São muitos, né, os assuntos, os temas, iria longe nossa conversa aqui, estamos chegando ao final. Um último recado, então, professor, alguma outra prioridade que faltou falar aqui? Eu acho que vale 2 registros importantes. O primeiro, a melhora da imagem do Brasil no cenário internacional. É evidente que ao longo desses 30 dias, até mesmo antes da posse, a visão do Brasil no cenário internacional mudou muito positivamente, né? Isso é algo importante para a atração de recursos, seja na forma de financiamentos, como já anunciado recentemente pela Alemanha e tinha sido anunciado antes pela Noruega, né, nos fundos da Amazônia, mas também para investimentos. E segundo, recolocar o tema da reindustrialização na pauta, né? Um país como o Brasil não pode abrir mão da indústria como um fator importante de desenvolvimento, geração de emprego e renda, né? E daí a importância de juntar esse tema com todos os demais, quer dizer, reforma tributária, questão fiscal, mas, sobretudo, recolocar o tema da política industrial na agenda. Não tenho dúvida que a imagem do país melhorou.
temos uma oportunidade muito grande. O país, o Brasil, no relativo, tem sido visto com bons olhos, tanto pela questão dos ativos ambientais, pela questão da democracia, mas temos uma tarefa ainda muito grande de pacificação do país. Foi uma eleição apertada, o grau de descontentamento é muito forte, então acho que o governo precisa dar mais passos para pacificar. E uma boa forma de começar, né, é garantir um ambiente macroeconômico comportado, que a inflação não assuste as pessoas, que os empresários não se sintam assustados para investir. Então, a boa política econômica, baseada em estudos, não pode ser palpite, chega, né? Baseada em bons estudos, em evidências, eu acho que esse é um belo caminho. Mas, sem dúvida, a questão da pacificação, ela é importante. Sem dúvida. Zeina, professora, obrigada pela presença aqui. Até uma próxima oportunidade. Temos muito aí ainda que falar, os próximos capítulos, né, dessa história. Até a próxima. Até a próxima. Até lá. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e boa noite para você.